qual seria a sua primeira medida sentou na presidência da República? Qual que é a sua primeira medida no dia 1? A disputa eleitoral é para ser uma disputa de programas, ou seja, o que você quer para a dívida externa, o que você quer para a instituição, o Congresso, para o Senado, o que você quer para os trabalhadores, o que você quer na área internacional, o que você quer para a saúde, o que você quer para a educação. E ainda mais, com o compromisso de quem não cumprir aquilo que prometeu para o eleitoral vai ser caçado. Por uma questão de terminologia, o que eles fazem não é um verdadeiro terrorismo? E o que me parece é que você não tem uma saída no fim do túnel. Onde o seu principal articulador, o Trump, é um pedófilo, é quase inimigo da humanidade. As polícias militares no Brasil, o maior problema dela é que elas foram educadas para reprimir pobre, preto e favelado. Fala galera, beleza? Hoje nós estamos recebendo aqui o pré-candidato à presidência da República pelo PCB, pelo Partidão, Edmilson Costa. O Edmilson é professor, doutor em economia, autor de diversos livros e um intelectual no Brasil que propõe na sua campanha política uma ruptura com o sistema, uma proposta diferente. Edmilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa e eu quero saber de você, o que te leva a disputar a presidência da República como pré-candidato pelo PCB e o que você tem a dizer? Bom, nós estamos buscando fazer uma campanha diferenciada, uma campanha que vai colocar um conjunto de propostas que as outras candidaturas não querem ou não podem colocar em função das suas identidades de classe, das suas alianças políticas. Por exemplo, nós vamos colocar na ordem do dia o fim das contrarreformas, a solidariedade a Cuba e a todos os países que lutam contra o imperialismo. Nós vamos colocar a necessidade de reformas profundas na área da economia, na área social. Nós vamos colocar a luta por uma nova ordem internacional e uma nova política para recompor o salário dos trabalhadores. Nós somos a 8ª economia do mundo, no entanto, nós temos um dos menores salários das economias industrializadas. Só para você ter uma ideia, o salário mínimo no Brasil é algo em torno de $300. Pô, na Costa Rica, 750 dólares. No Uruguai, $700. Como se explica país tão pequeno ter condição de pagar um salário desse e o Brasil, com essa gigantesca nação, não ter condição de pagar um salário melhor para os trabalhadores? Então, nós vamos ter nós temos uma proposta de recompor o poder do salário mínimo, especialmente no prazo de 5 anos, de forma a que esse salário tenha o mesmo poder do salário que hoje é calculado pelo DIEESE. Muito bem, Edmilson. Pelo que se compreende aqui, a proposta do PCB, vou colocar dessa forma, comparado aos demais partidos, radical. No sentido de que vocês pretendem uma mudança institucional. Pelo programa apresentado, nós temos uma mudança do poder político, uma mudança na forma de composição do Supremo, uma mudança na forma do próprio parlamento. Como é que você vê isso? É só o povo que tem condições de fazer essa mudança radical? Como é que você analisa isso na eleição? Olha, ao longo da nossa história, as classes dominantes estruturaram um sistema profundamente desigual e que se reproduz ao longo dos séculos. É um sistema onde uma minoria privilegiada sempre sai ganhando no processo econômico, no processo político. Então, nós queremos resolver esse problema mediante uma reforma profunda na instituição do país. Por exemplo, nós queremos o fim do Senado. Nós achamos o Senado uma coisa reacionária. É uma coisa que vem desde o Império Romano. Que não foi nem eleito para constituinte, né? Então, é uma coisa muito atrasada e reacionária. Além disso, antidemocrática também, porque você tem São Paulo, que tem 44 milhões de habitantes e tem 3 senadores. Você tem estados que têm menos de 1 milhão e que tem 3 senadores também. E, geralmente, esses senadores eles fazem parte dos setores mais atrasados e reacionários da sociedade brasileira. Portanto, nós estamos propondo
um parlamento unicameral, um parlamento que deverá ser eleito 50% pelo voto universal e 50% pelo voto dos movimentos sindicais, populares e de juventude. E por que isso? Porque as eleições no Brasil, elas transformam as maiorias sociais em minorias políticas. E nós queremos inverter essa lógica. Nós vamos buscar transformar as maiorias sociais em maiorias políticas. E nós achamos que essa é uma proposta fundamental. E nós também estamos propondo uma nova Constituinte. A partir do segundo ano do mandato, propor uma Constituinte também eleita da mesma forma. 50% pelo voto universal e 50% pelo voto do movimento sindical, do movimento popular e do movimento da juventude. Porque só dessa forma você tem condição de alterar o poder político e institucional em nosso país. Fora disso, nós vamos continuar a mesma coisa, a mesmo lenga-lenga, onde as classes dominantes vão se reproduzindo no parlamento e cada vez mais restringindo as liberdades das forças de esquerda, porque realmente, para as classes dominantes, as forças de esquerda que são o verdadeiro perigo. Elas sabem que se as forças de esquerda, aquela esquerda que são revolucionárias, conquistarem o poder, eles vão fazer reformas profundas, como já aconteceu em várias partes do mundo. Então, eles procuram cercear essas organizações. É só você ver, nós não temos fundo partidário, não temos os meios de comunicação não falam da nossa candidatura. Só agora que eles vieram falar, os institutos de pesquisa vieram colocar a candidatura nas pesquisas, porque antes nem isso. Ou seja, é um isolamento proposital. Total. Proposital. Por quê? Porque, do nosso ponto de vista, dos comunistas, nós achamos que nós somos os inimigos estratégicos das classes dominantes. E é por isso que eles procuram de todas as maneiras nos cercear, de forma que a nossa proposta, os nossos programas não cheguem aos milhões de pessoas que possam chegar através dos meios de comunicação. Isso é um ponto, porque você propor uma constituinte, eu vou fazer aqui o outro papel, é o seguinte: a Constituição nossa, ela não prevê a possibilidade de cláusula suicida, vou colocar dessa forma, né? O Supremo Tribunal Federal exigiria uma mobilização impressionante da sociedade para compreender a desigualdade entre classes, a questão do não controle do nosso sistema financeiro, questões de reforma agrária. E me parece que quando se propõe esse tipo de mudança que é radical, mas que no fundo a gente sabe que tem muita desigualdade, a sociedade olha isso e quando escuta socialismo, por exemplo, ou quando escuta comunismo, ela interpreta como se fosse algo ou muito distante ou irreal. O quão é irreal isso? Porque exigiria, penso eu, né, uma mobilização intensa das classes. E a gente percebe hoje desestruturação de sindicatos, a desestruturação e precarização de trabalhadores dos sistemas de plataforma, por exemplo. Como é que a gente traz o poder da rua, o poder do povo? Ele que detém o poder. Como é que a gente traz ele para próximo? Nós entendemos que o Brasil está maduro para o socialismo. Está maduro para o socialismo por quê? Porque aqui nós temos terra em abundância, nós temos sol o ano inteiro, nós temos todas as matérias-primas necessárias para qualquer processo de desenvolvimento, nós temos 21% das terras raras, nós temos uma enorme biodiversidade e não tem sentido um país rico desse jeito ter a maioria da população vivendo na pobreza. Portanto, as condições materiais para você ter uma economia próspera, desenvolvida e democrática, elas estão dadas. Qual é o problema? É que nós temos uma classe dominante truculenta que ainda tem suas raízes lá na Casa Grande e que nós precisamos romper com isso aí. E nós só podemos romper com o poder da mobilização popular. Sem mobilização popular, com o povo nas ruas, sem mobilização popular, com os trabalhadores organizados nas fábricas, organizados nos bairros, organizados nas comunidades, organizados entre a juventude, nós não vamos conseguir nenhuma reforma se não acontecer isso. Portanto, um dos elementos fundamentais da nossa proposta é governar com o povo organizado e mobilizado. E por que nós dizemos que o socialismo está maduro aqui no Brasil? Porque todas as revoluções,
que ocorreram no mundo no século XX, elas foram realizadas em países agrários. Portanto, eram revoluções que partiam de um patamar muito baixo das forças produtivas. Então, você teria que fazer um longo caminho até chegar no processo de industrialização. E o Brasil é um país, além de ser um país industrializado, é um país que tem todos os recursos naturais para desenvolver a sua economia. Além disso, nós temos o segundo maior proletariado do continente. Ou seja, nós temos uma mão de obra jovem disposta ao trabalho. E quando esse proletariado despertar para a necessidade das mudanças, aí não tem quem segure a onda. É por isso que nós não nos cansamos de propagar a necessidade de transformações profundas em nosso país. Porque nós acreditamos que o futuro da humanidade é o socialismo. A humanidade não está condenada a viver nesse regime de miséria, onde o seu principal articulador, o Trump, é um pedófilo, é um cara inteiramente, quase inimigo da humanidade. Então, nós queremos viver num mundo inteiramente diferente desse mundo que o capitalismo nos entregou. Eu quero deixar para os meus filhos um mundo muito melhor do que o mundo que eu recebi dos meus pais. Me chama a atenção porque quando a gente fala de industrialização, o Brasil está me corrija se eu estiver errado, mas ele está num processo de desindustrialização por vários motivos de abertura do questão econômica na década de 90, dos princípios liberais, mas a gente também está muito distante na questão tecnológica. Hoje existe um gap muito grande de manejo dessas tecnologias. Quando a gente fala de inteligência artificial, não é só o ChatGPT que a gente usa. A gente está falando de desenvolvimento em larga escala de vacina. O quão o Brasil está atrasado nisso e o quanto é possível a gente recuperar? E eu vou fazer um gancho com o seguinte. A Embrapa, por exemplo, é uma empresa pública e a Embrapa, a gente só tem o agronegócio que existe hoje porque foram anos, décadas de desenvolvimento de uma empresa pública. O quão distante a gente está das novas tecnologias para que a gente tenha independência ou soberania para produzir? Porque a gente vive num mundo de patentes, a gente vive num mundo muito restrito. Como é que a gente vira essa chave para a gente não ser só o exportador, continuar sendo, com todo respeito, o quintal, né, dos Estados Unidos? Eu estou escrevendo exatamente um livro sobre isso, chamado O Neoliberalismo e a Ditadura das Finanças. Lá, você vê e eu analiso o seguinte: qual foi a conjuntura que levou o Brasil a essa situação de desindustrialização, de reprimarização de sua economia? Foram os 35 anos de políticas neoliberais. Esses 35 anos de políticas neoliberais, eles favoreceram expressivamente a oligarquia financeira. Todas as medidas, ou quase todas as medidas tomadas pelo governo, no sentido de favorecer os rentistas. Ou seja, o Brasil é refém da dívida interna. Olha a taxa de juros hoje, né? Como é que você investe no Brasil? Então, você tem uma dívida de quase 9 trilhões, onde você paga por ano $1 trilhão. Nenhum país pode pensar em qualquer nível de desenvolvimento com uma sangria de recursos dessa ordem. Então, para a dívida externa, nós temos uma proposta muito concreta. Nós vamos fazer uma auditoria da dívida interna. Ao longo do processo de auditoria, nós não vamos pagar juros nem amortizações. E aí nós vamos verificar o que é dívida real e o que foi dívida resultado da estratosférica taxa de juros. Por que é tão difícil, Edilson, fazer isso? Vou chegando lá. Então, nós vamos ver o que é dívida real e o que foi dívida construída financeiramente. E podemos fazer uma pergunta. A dívida interna brasileira, ela foi construída para fazer escola? Não foi construída para fazer hospitais? Não. Ela foi construída para fazer estradas, para fazer infraestruturas, portos, etc. Não. Ela foi construída simplesmente de juros sobre juros. Cerca de 70% a 80% da dívida brasileira é puramente financeira, é puramente especulativa. Portanto, esse endividamento aí, ele vai ter que ter uma reformulação. E depois que você fizer a auditoria da dívida, aí então, aquilo que o Estado reconhecer como dívida real, aí então nós vamos fazer uma reestruturação da dívida interna, com título de longo prazo, com juros
à altura dos juros internacionais, porque os juros que a gente paga aqui no Brasil são obscenos. O maior do mundo. São juros obscenos. Então, como que você vai ter uma política de investimento com juros dessa ordem? O cara prefere muito bem ganhar dinheiro sem fazer nada, vai para a praia, Vivendo de renda. vai para a praia, vai ficar no seu iate lá com sua amante e fica vivendo de rendas. E vai ganhar igual a quem está produzindo. Então, esse estímulo ao rentismo, nós vamos acabar. Não tem nenhum país no mundo que consiga se desenvolver tendo essa elite rentista como a dinâmica da economia. Então, nós vamos construir uma economia da produção. Uma economia da produção e da distribuição da renda, onde você vai recompor o poder de compra dos salários, você vai criar um grande mercado de massas, onde as pessoas possam ter comida, possam ter casa, possam ter dignidade, possam ter educação, possam ter saúde. Porque as pessoas não nasceram para morrer de fome. As pessoas nasceram e querem ser felizes. E o nosso programa vai buscar deixar as pessoas felizes se nós ganharmos as eleições. 1/3 da produção do Brasil é desperdiçada com transporte. Já começa por aí. Dá para a gente discutir ferrovia, tudo mais. O sistema financeiro está capturado, né? A gente está falando de um banco central que não tem mais que tem a sua autonomia. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a China, né, que é estatizado, é completamente diferente, você percebe que eles conseguem ter um controle, uma intervenção do Estado muito maior e positiva para evitar, por exemplo, fraudes, tudo o que está acontecendo aqui. Como é que a gente consegue trazer a autonomia para o Brasil do sistema financeiro, para ter as rédeas? Como é que a gente faz isso? Bom, porque a lei do Banco Central, a autonomia, foi aprovada, não sei se você se recorda, na pandemia em votação virtual. Né? Como é que você vê isso? Bom, a nossa proposta é muito concreta também nessa área. Nós iremos nacionalizar e estatizar o sistema financeiro. Transformar o sistema financeiro numa instituição pública. Por quê? Porque nós achamos que esse sistema financeiro nosso, ele vive da especulação financeira. Ele não tem ligação com a política industrial. Ele vive muito mais dos spreads que cobram das pessoas, dos juros, do cartão, dos empréstimos e tal. Ele não vive da ligação com a política industrial. Quem faz o financiamento da política industrial no Brasil é o BNDES. Então, esse sistema que você imagina que é grande, que é muito lucrativo, ele vive à custa da população brasileira. Portanto, ele não cumpre nenhum papel positivo na área da economia. E aí nós vamos criar o Banco dos Trabalhadores. O que é o Banco dos Trabalhadores? É um banco que vai gerir os recursos patrimoniais e previdenciários, que hoje estão na mão do sistema privado. E com esses recursos, nós vamos fazer política social. Nós vamos financiar as reformas sociais que são fundamentais para nosso país. E dessa forma, nós vamos ter, em vez de um sistema financeiro privado, nós vamos ter um sistema financeiro público, que vai ser gerido em função das necessidades da população e não em função da necessidade dessa elite gananciosa e truculenta que nós temos em nosso país. Eu estava vendo uma estatística, Edmilson, que o Brasil hoje as empresas que mais têm lucro, né? Você olha, por exemplo, os Estados Unidos, você tem empresas que realmente produzem. E os 10 maiores, né? Você olha na lista, são bancos. Isso é um problema muito grave para o Brasil, porque, primeiro, você percebe que a indústria não tem condições de competir e que num lugar em que banco ganha dinheiro, a desigualdade ela tá patente, né? Por que hoje o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal não poderiam, por exemplo, fazer esse programa? Ou tem que ser que você propõe nas suas propostas? Ou teria que ser direcionado esse Banco do Trabalhador? Olha, eles até poderiam, mas esse banco que eu estou propondo, ele seria um banco especial, porque o Banco do Brasil ele já tem a sua dinâmica. A Caixa Econômica já tem a sua dinâmica. E esse outro banco, ele teria que estruturar uma dinâmica nova para esse novo momento da sociedade, esse novo momento das reformas estruturais. Então, o que nós achamos é que o sistema brasileiro, por ser um sistema que não está linkado com a produção industrial, ele é um sistema regressivo.
ele é um sistema que não contribui para o desenvolvimento econômico e nem contribui para o desenvolvimento nacional. Pelo contrário, esse é um sistema que vive da especulação e da capturação dos instrumentos econômicos da política brasileira. Por exemplo, qual é o sentido que nós temos de ter um Banco Central independente? Eu, agora, nas minhas pesquisas, você vê que uma das principais reivindicações do consenso de Washington era você ter um Banco Central independente. Por quê? Porque o Banco Central independente é capturado pela oligarquia financeira. E aí, esse banco, eles vendem a ideia de que é um banco que tem características técnicas. Qual é a característica técnica de você ter juro de 15%? E tem uma diferença muito grande do ministro da Fazenda para o ministro da Economia, Pois né? Então, além disso, o banco ele funciona como uma porta giratória. Quase todos os presidentes e diretores dos bancos são caras que foram do mercado financeiro, vêm para o Banco Central, aprendem todos os meandros da política econômica e, quando saem, voltam para a iniciativa privada para ganhar rios de dinheiro. E mesmo com quarentena, né? Pois é, mas a quarentena aqui é ridícula. É pouco, né? Ah, é pouco, é pouco. É quarentena mesmo, é uma quarentena, não é? Eu tô colocando esse ponto porque a gente tá discutindo outros, né? Mas o Brasil já vem aplicando essa política do tripé macroeconômico já tem um tempo, né? E a gente percebe que é o quê? Os juros altos continuam, o câmbio continua. Como é que dá para quebrar esse ciclo vicioso, né? Por exemplo, o Ciro Gomes, no livro dele, no Projeto Nacional, ele bateu muito em relação a isso. Dá para mudar mesmo? Qual que é a proposta do partidão para isso? Não, dá para mudar tranquilamente. Primeiro, você tem que ter o controle dos setores estratégicos da economia. Porque se você não tem o controle dos setores estratégicos da economia, como, por exemplo, tem a China, você não tem nenhuma liberdade para fazer política econômica. Porque as transnacionais controlam o setor produtivo e grande parte do setor financeiro. E grande parte também do setor de serviço. Então, como é que você vai ter um sistema saudável onde o capital estrangeiro controla os setores estratégicos do país? Para você ver, eu fiz um artigo há uns 3 meses atrás, onde eu falo da subordinação estrutural da economia brasileira. Nós tivemos um superávit comercial de 60 bilhões. Aparentemente, você diz, puxa, o Brasil produziu muito. E realmente produziu muito, porque você tem um superávit de 60 bilhões, significa que os trabalhadores brasileiros produziram e venderam para fora dar com rodo. Aí você vai olhar as contas externas. O Brasil, com um superávit de 60 bilhões, ele tem um déficit nas transações correntes de 81 bilhões. Resultado de royalties, remessa de lucro, dividendos, patentes, propriedade intelectual e um conjunto de mecanismos que o capital internacional tem para tornar permanentemente os países dependentes da sua tecnologia e da sua economia. Portanto, nós temos uma proposta de política industrial para reconstruir industrialmente o Brasil, de forma que num prazo curto, como foi o prazo curto também que nós fizemos a industrialização, o plano de metas ele vai de 1956 a 1960, ou seja, em 4 anos, já com aquilo que o Vargas tinha feito anteriormente, nós transformamos o Brasil de uma nação agrária exportadora para uma nação industrial. Então agora nós também devemos dar um salto de qualidade, de deixar a reprimarização e entrar muito forte nas fronteiras tecnológicas, ou seja, nós temos capacidade humana para desenvolver a inteligência artificial, a robótica, uma Big Tech para o Brasil. Nós temos condições de construir aqui inteiramente
empresas de porte para suprir as nossas necessidades. Por que não constrói? Porque não tem nenhum governo com capacidade de dizer essa é a nossa política industrial, nós vamos focar nisso, o dinheiro que está sendo dado para os especuladores agora vai ser para investir nessa área, e aí então você tem, no curto prazo, em algo como 5, 7 anos, você dá um salto de qualidade na mudança industrial brasileira. Isso é perfeitamente cabível e perfeitamente viável. Agora, para fazer isso, você tem que ter um governo com capacidade de enfrentar o sistema financeiro internacional e o imperialismo. Você acha que né? Você acha que com o apoio popular para fazer uma constituinte supriria a necessidade, por exemplo, de ter uma atuação no Congresso? Porque que o PCB propõe hoje é uma estratégia completamente diferente do modelo econômico e político que a gente tem. Mas vamos lá, você foi eleito. Qual que é o primeiro passo? Porque para você convocar uma Assembleia Constituinte, você vai precisar ter uma boa articulação. E o que me traz também uma preocupação o Chile, por exemplo, ficou mais de 5 anos e está sem resolver ainda, salvo engano, a questão da Constituinte dele. A minha pergunta traria uma instabilidade ou é possível? É perfeitamente possível e tem exemplos práticos para isso. Quando você tem as massas nas ruas mobilizadas, elas são capazes de fazer milagres, entre aspas. É só nós olharmos. O Collor, ele tinha o controle inteiro do Congresso. As massas nas ruas conseguiram fazer com que aquele deputado lá da Conchinchina dissesse, em nome da minha cidade de Conchinchina, eu voto pelo impeachment. Por quê? Porque tinha milhões e milhões na rua, ali na frente do Congresso. Agora mesmo, quando os deputados aprovaram aquela lei de anistia para o Bolsonaro, aquelas leis ali que permitiam as maiores bandalheiras no Congresso, a massa foi para a rua. Qual foi o resultado? O Senado simplesmente acabou com isso aí. Ou seja, eles não conseguiram anistia para Bolsonaro, não conseguiram aquela bandalheira que deixava todos eles fora de qualquer coisa da justiça. Então, massa na rua é o segredo da mudança. Massa na rua é a capacidade que o povo tem de fazer com que a institucionalidade tenha a capacidade de realizar as mudanças. É isso. Eu quero te fazer uma indagação aqui. Se a sua pré-candidatura e a candidatura do PCB, do Partidão, ela incomoda ou atrapalha ou ela está de acordo com o sistema no sentido de participar? Porque aqui a gente está numa eleição que me parece muito clara entre Lula e Flávio. A gente só não sabe se a gente vai eleger o Lula pelo programa de governo dele ou se só para combater o bolsonarismo, que também é um outro problema. Mas a sua candidatura, ela incomoda? Olha, os setores progressistas, vamos colocar assim? Eu acho que os setores progressistas ela não deveria incomodar. Porque, se você olhar bem, você tem na direita um monte de candidato que, inclusive, fica batendo no Lula. Na esquerda, você tem pouquíssimos candidatos. Então, se você tivesse mais candidatos na esquerda, você teria mais gente falando contra a extrema-direita. Então, a nossa candidatura, ela reconhece o seguinte: foi importante o Lula ter ganho a eleição e ter derrotado o Bolsonaro, porque isso representou um alívio para a população brasileira, porque aquele cara era um genocida. E se ele continuasse por mais 4 anos, nós iríamos viver numa situação infernal. Mas, no entanto, o Lula não cumpriu as promessas de campanha que ele prometeu para a população. Por exemplo? Por exemplo, ele prometeu acabar com a reforma trabalhista. Não acabou. Ele prometeu rever a reforma da Previdência. E, principalmente, ele prometeu colocar os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento. Ou seja, essas 3 grandes propostas, ele não realizou nenhuma. Portanto, eu, que quero mudanças profundas no Brasil, estou fazendo esse debate e dizendo que o Lula não cumpriu e nós, se ganharmos, nós vamos cumprir. Evidentemente que nós estamos numa situação desafiadora e desigual. Nós não temos o poder econômico,
nós não temos meios de comunicação, nós não temos os cabos eleitorais, nós não temos governadora, nós não temos prefeito, nós não temos os vereadores. Mas nós temos uma coisa que é muito importante no longo prazo, que é a nossa capacidade de formular proposta para resolver o problema do país. Porque em algum momento a população vai ficar cansada das pessoas prometendo e não cumprindo. Porque uma das coisas que acontece muito nas eleições brasileiras é que os políticos, eles propõem as mil maravilhas para a população no período eleitoral e quando eles ganham as eleições, eles dão a banana para o povo. Então, isso precisa acabar. Esse baile de máscaras precisa acabar. Nós precisamos ter uma disputa eleitoral onde todos possam dizer os seus programas e não uma disputa eleitoral onde você fica falando de coisas muito mais subjetivas, muito mais pessoais. A disputa eleitoral é para ser uma disputa de programas, ou seja, o que você quer para a dívida externa, o que você quer para a instituição, o Congresso, para o Senado, o que você quer para os trabalhadores, o que você quer na área internacional, o que você quer para a saúde, o que você quer para a educação. E ainda mais, com o compromisso de quem não cumprir aquilo que prometeu na campanha eleitoral, vai ser caçado. Porque se nós não tivermos assim, nós vamos continuar o baile de máscaras. As pessoas propõem, depois que chegam lá, banana pro povo. Não tem compromisso nem vinculação com o programa do partido, por exemplo. Exatamente. Eu preciso tocar nesse tema sobre... existe um mito por trás do socialismo, né? Porque o pessoal olha, foram décadas de contra-informação, né? Para quem não sabe, o Partidão teve já quadros, e tem ainda, mas principalmente do regime militar, teve quadros excelentes, de primeira ponta, deputados. E o partido ele sofreu intervenção, foi massacrado. Foi isso. Membros foram assassinados, forçados ao exílio. A anistia de 79... Eu mesmo fui Você preso. mesmo, a gente vai chegar nisso, você mesmo foi preso. Então, o Partidão ele vem ao longo dessas décadas resistindo. Mas a contra-informação me parece tão grande que quando você fala em socialismo, tem um medo. O empresário pensa, vou ser confiscado. Como se a carga tributária já não fosse alta, né? Quem trabalha com mídia fala, a minha liberdade de expressão vai ser caçada. Eu vou poder falar o que é isso. Por que as pessoas têm o medo do socialismo? Vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo. O Partido Comunista Brasileiro, ele é a única organização em nosso país que tem mais de um século. Ao longo desse período, nós passamos a maior parte da nossa existência na clandestinidade. É verdade. A burguesia nunca nos perdoou pela nossa opção incondicional pelos trabalhadores, pela Revolução Brasileira e pelo socialismo. De 1922 a 1985, nós só tivemos 2 anos de legalidade. Mas é importante a gente ver que, mesmo assim, o partido nunca deixou de influir na sociedade brasileira. Nós influímos na literatura, é só ver Jorge Amado, Graciliano Ramos, etc. Nós influímos na arte, do direito, no cinema, no direito, na ciência. Nós influímos até no futebol, com o João Saldanha. Então, a nossa influência e a nossa ligação com a sociedade brasileira, ela não é subjetiva, ela é muito objetiva. E nós só existimos, mesmo com as dificuldades que nós temos, por causa desse vínculo que a gente tem com a sociedade brasileira e com a nossa capacidade de formular propostas para o país. Por que as outras organizações se dissolveram ao longo do tempo? Porque eram organizações de fachada. Pega agora, você pega o PSDB, está quase dissolvido. Não era o segundo aí na disputa com o PT? Então, essas trajetórias, elas dizem o seguinte, o PCB, ele tem um vínculo orgânico com a população brasileira, com a sociedade brasileira. Porque se não tivesse, já tinha deixado de existir. Bom, e por que as pessoas têm medo de comunismo? Porque ao longo desse século,
tudo que se fez do ponto de vista da disputa ideológica foi falar mal do comunismo, falar mal do socialismo. Poxa, mas se você fizer uma coisa racional, você vai ver que esses argumentos da extrema-direita, da direita e da burguesia, eles são inteiramente falsos. É só você perguntar, escuta, você gostaria de viver num sistema onde todos poderiam ter direito a uma casa decente para morar? Qual é o cara que vai dizer que não? Você poderia dizer, pô, você gostaria de viver num sistema onde as pessoas tivessem emprego garantido e salário digno? Quem é que ia ser contra? Você gostaria de dizer, você gostaria de perguntar para a pessoa o seguinte, escuta, você gostaria de viver num país onde não tivesse crianças abandonadas, onde não tivesse velhos morrendo de fome, pedindo esmola nas calçadas? Claro que as pessoas todas queriam. Então, isso é o socialismo. Mas os caras pintam o socialismo como se fosse um demônio que vai invadir a casa das pessoas, que vai acabar com a liberdade das pessoas. No socialismo, é onde você tem a maior liberdade que você possa imaginar, muito maior do que no capitalismo, porque a liberdade no capitalismo é a liberdade porque tem dinheiro, porque tem renda e porque tem poder. Qual é a liberdade que tem a população brasileira pobre? Nenhuma. Mal para sobreviver. É a única liberdade que ela tem, é a sobrevivência no próximo dia. Então, o socialismo, racionalmente, é isso. É libertar a humanidade dos grilhões do capitalismo. Você vai dizer o seguinte, escuta, você gostaria de viver numa sociedade onde a renda produzida por todos fosse distribuída para todos? Quem é que poderia ser contra um negócio desse? Só pode ser contra os capitalistas, porque a maior parte da renda produzida pela sociedade é embolsada para eles. Essa minoria que embolsa a maior parte da renda produzida pelos trabalhadores. Então o socialismo é isso aí. O socialismo é o que há de mais avançado na estrutura social que a humanidade pensou até hoje. E o comunismo é a expressão maior desse processo quando você vai chegar no momento de abundância e de felicidade humana para todos. Então, no socialismo tem espaço para o empresário, para empreender, para criar. Não tem espaço para ele explorar ninguém. Mas para desenvolver tecnologia... Não, tem espaço para tudo, porque se você olhar... pensa na China. A China nem é ainda o socialismo desenvolvido. Ela está na etapa primária do socialismo. Mas se você olhar lá, você tem condição de desenvolver qualquer tipo de tecnologia. Aliás, a China hoje é um contraponto ao sistema, à velha ordem imperialista dominada pelos Estados Unidos. Mas tem um comando muito forte do Estado para os setores, mas né? Tem que é o que falta poder hoje no Estado brasileiro, talvez. Mas ter um comando muito forte é importante, porque enquanto você tiver as classes que não estão afinadas com o processo de construção socialista, onde você tenha a propriedade privada de todos, ou seja, a propriedade social dos milhões, você tem que ficar sempre atento, porque a burguesia nunca vai ceder os seus privilégios de mão beijada. Então você tem sempre que ficar muito com pulso firme, mesmo que você controle ainda toda a situação, você tem que ter pulso firme. Agora, quando você já não tiver mais a propriedade privada, quando você tiver a propriedade pública dos meios de produção, aí então você não vai precisar ter um Estado forte. Aí você vai ter o Estado mais democrático possível. O Estado forte ele é fundamental enquanto tem a burguesia, porque ele vai ter sempre que ficar ali enfrentando as artimanhas da burguesia. Quando a burguesia for completamente derrotada, e eu espero que isso aconteça na China, segundo eles, até 2045, aí você vai ter uma sociedade que eu brinco dizendo que é a sociedade da abundância e da felicidade humana. A sociedade onde a emancipação humana é a coisa mais fundamental e não o lucro. É isso. Agora, me fala uma coisa, Edmilson. Quais são os pilares, de forma rápida, e nós vamos abordar um por um, quais são os pilares hoje da campanha do PCB, da sua campanha para pré-candidato da presidência da República? Eu já falei da Constituinte, já falei do Parlamento Unicameral, já falei da dívida interna, e nós vamos retomar para
o patrimônio público, todas as empresas que foram privatizadas. Legal. Nenhum Estado vai ter condição de fazer um desenvolvimento econômico se ele não tiver o controle das rédeas fundamentais e estratégicas da economia. E isso tem uma justificativa política, econômica e moral. E de defesa também do Estado brasileiro, sim, né? E a justificativa principal é de que essas empresas foram privatizadas numa onda de corrupção a mais escandalosa que o Brasil viu. Além disso, grande parte dessas empresas elas foram vendidas a preço abaixo do mercado. E terceiro, o que é mais absurdo, o BNDES emprestou dinheiro para os estrangeiros comprarem os bens do Brasil. Que é uma coisa inacreditável. Inacreditável, mas aconteceu em nosso país. Então, na verdade, eles nos roubaram. E nós vamos pegar de volta o nosso patrimônio. Porque esse patrimônio foi construído ao longo de várias gerações, foi construído pelos nossos avós. Então, nós vamos pegar de volta e transformar essas empresas estratégicas em esteios fundamentais de um novo processo de desenvolvimento. Isso é muito importante colocar, porque quando a gente fala de privatização, né, o pessoal tem a compreensão ou entende que você vai ter mais disputa de mercado. Isso não é verdade. A gente pega, por exemplo, a Petrobras. A gente olha as Dinamarca e outros países nórdicos, quem coordena, quem cuida disso é o Estado. Né? Então, essa ideia de que você vai ter maior concorrência com a privatização não é verdade. Mas o que me chama a atenção, por exemplo, e eu vou ter que trazer o exemplo, pode ser da Sabesp, ou pode ser da Eletrobras, ou pode ser da Embraer, que tentaram fazer, que é o seguinte. O Estado brasileiro, por exemplo, na infraestrutura da Sabesp, você cavou, você ficou décadas investindo num sistema de saneamento, era uma empresa que já estava na bolsa e tudo mais, e que foi vendida, pelo menos, no valor de ação, a 20% a 30% do mercado. Você tem a questão da Eletrobras, você teve a tentativa de venda da Embraer, que é uma empresa pública que a gente vende até nossa tecnologia para os Estados Unidos, para outras empresas. Por quê? Que as pessoas não confiam nas empresas públicas. Por quê? Porque eu já vou passar para dizer, o pessoal acha que tem que dar lucro. Só que o lucro não é necessariamente no balanço da empresa. O lucro é no desenvolvimento de tecnologia, o lucro é ao longo prazo. Se a gente pegar a Embrapa, por exemplo. A Embrapa é um exemplo claro disso. Mais uma vez, o agronegócio. A Embraer. O que é isso? É um projeto descarado mesmo de querer se apropriar do que é público ou a gente não tem condição de gerir? Não, o problema é que o sistema capitalista ele desenvolveu uma estrutura de luta ideológica que se reflete na propaganda muito eficiente. Então, para eles, a iniciativa privada ela é mais eficiente do que a empresa pública. E eles dizem que a empresa pública é ineficiente, que é burocrática, que está Os Correios, né? Por exemplo. Influenciada pelos políticos. Os maiores problemas do capitalismo é exatamente com as empresas privadas. Qual foi a maior crise do capitalismo após a Grande Depressão de 1930? Foi 2007, 2008. A crise sistêmica de 2007, 2008. E quais foram as empresas que levaram àquela crise? As empresas privadas. Não foram as empresas públicas. Mas o capitalismo tem a capacidade, pela propaganda, de, como dizia o Goebbels, quanto mais você repete uma mentira, de repetição em repetição, ela vai se tornando verdade. Então você vai dizendo que as empresas públicas elas são ineficientes, não sei o que tem. Aí você pega um exemplo que teve um problema num determinado momento, mas você não pega o exemplo que dá certo. Tudo, né? E aí você vai fazendo a propaganda. E como os meios de comunicação no Brasil, eles funcionam como uma espécie de partido político que há de mais atrasado na população brasileira, e para os meios de comunicação nós temos uma proposta também muito importante. Isso eu vou chegar. Nós achamos que os meios de comunicação no Brasil, eles são dominados por 7 famílias. Ou seja, não tem condição de você ter uma pátria democrática quando 7 famílias reacionárias dirigem toda a comunicação do país. Então, nós vamos criar a Lei Geral de Comunicações.
O que é a Lei Geral de Comunicações? É uma lei que vai quebrar os monopólios e vai transformar os monopólios em cooperativa dos trabalhadores. Ou seja, a Globo, a Record, a Band e todas elas vão ser grandes empresas, mas mais cooperativa dos trabalhadores. Você vai mudar a propriedade e a linha política. E você não vai mexer nas novelas, não vai mexer... O que vai mudar é a linha política. Em vez de você ficar fazendo propaganda de bet, ficar fazendo propaganda do capitalismo, você vai fazer propaganda agora e você vai ter uma televisão voltada para os interesses populares e não para os interesses de uma minoria que vive há séculos às custas dos privilégios tanto da economia quanto da política. Nós vamos ter que falar agora, né? Quando a gente fala de recursos, né? A gente está falando de água, está falando de energia, a gente está falando de defesa nacional também, né? Eu queria falar um pouco com você sobre essa mudança do xadrez global que a gente vive hoje, né? A gente analisa o Trump sofrendo com o Irã, né? Não esperava essa reação do Irã, mas a gente também vê vamos colocar assim, né? O Cobori fala isso, o início da queda, né, do imperialismo americano. Só que, por outro lado, quando a gente olha o nosso sistema vamos colocar lá para 60, um pouquinho antes, a gente está falando que o Brasil também, diante do cenário atual com Venezuela, Colômbia, Peru, Bukele e tantos outros, também parece estar vulnerável na questão da soberania, né? Como é que o PCB vai lidar com essa questão e você, sendo pré-candidato da presidência da República, vai lidar com essa questão da soberania? O Brasil é de fato soberano ou a gente está de joelhos para os Estados Unidos? Olha, o Brasil tem todas as condições de realizar uma política soberana, porque ele tem a sua base material. E hoje nós temos contrapontos muito importantes ao sistema imperialista da velha ordem. Nós temos hoje China, temos Rússia, onde nós podemos fazer acordos e cooperações para dinamizar internamente a economia do nosso país, os BRICS e etc. Então, nós temos condições de exercer a nossa soberania. E para exercer a nossa soberania, nós temos que ter uma estrutura de defesa que esteja de acordo com os interesses populares. Porque as Forças Armadas brasileiras, elas foram orientadas ainda na doutrina de segurança nacional. Esse é um ponto. Onde você tem o inimigo interno como prioridade e não o inimigo externo. Então, nós temos que fazer uma reforma profunda nas Forças Armadas. Primeiro, nós temos que fazer uma reforma na AMAN, que é a lá das agulhas negras. Nós temos que fazer reforma no currículo, porque aquele currículo é um currículo feito pela CIA. E fazer com que esse currículo, os oficiais brasileiros, saiam dali impregnados com uma ideologia de defesa nacional e não defesa dos interesses dos Estados Unidos. Nós temos que fazer uma reforma na Escola Superior de Guerra, que forma os oficiais superiores, capitães, coronéis, generais, etc. Também no mesmo sentido, de forma a que essas instituições passem a formar militares de acordo com os interesses nacionais e não de acordo com os interesses do exterior. É só nós olharmos o que aconteceu aí no 8 de janeiro. Aquele bando de militares defendendo tudo que era necessário do imperialismo. Nós não podemos ter uma Forças Armadas desse tipo. Então nós temos que fazer uma reforma profunda nas Forças Armadas de forma a que elas passem a defender o interesse nacional e não o interesse de outros países. E dessa forma, você tem também que fazer uma reforma profunda nas polícias militares. Esse seria um sistema único de segurança? Vamos colocar dessa forma? Não, eu acho que as polícias militares elas têm outra função. As polícias militares no Brasil, o maior problema dela é também que elas foram educadas para reprimir pobre, preto e favelado. Quando a polícia militar, é só você olhar do que acontece no dia a dia. Quando ela entra na favela, já entra chutando, já entra atirando, já entra torturando. Mas quando ela vai nos jardins, ela é covarde.
ela trata os caras de maneira servil. Então, nós temos que ter uma polícia militar para defender a população e não uma polícia militar para reprimir a população. E esse tipo de novas forças armadas e novas polícias militares, eles só podem ser constituídos com a formação dos comitês populares. Porque os comitês populares nos bairros, eles seriam um instrumento dinamizador dessa nova ordem política e dessa nova ordem em que eles seriam os fiscalizadores da atuação desse pessoal. Porque aí você reduziria as injustiças que são cometidas e você, no médio prazo, você constituiria uma polícia muito mais voltada para defender a população e não uma polícia para reprimir a população. E nós não temos nenhuma dúvida de que o tráfico tem que ser combatido também. Mas o tráfico tem que ser combatido na sua raiz também. Porque esses traficantes do morro, das comunidades, eles são o varejo do problema. Porque o atacado está nos Jardins, está na Faria Lima, está lá na Zona Sul do Rio de Janeiro. Porque como é que esses caras recebem a droga? Eles não Ou como têm... recebem o dinheiro no sistema financeiro, né? Eles não têm estrutura para trazer um caminhão de droga ou um avião de droga. De vez em quando você pega os aviões aí de droga, de político, até aquele avião que foi de militar, que foi para a Espanha, tudo cheio de droga. Porque o atacadista não está no morro. Tá, vamos lá. A gente está lidando com soberania e esse tema do crime organizado, ele está em pauta porque a terminologia conta muito, né? O governo norte-americano e o Trump especialmente caracterizou essas organizações como terroristas. Isso muda a forma de participação, a forma como os Estados Unidos pode atuar, seja para sanções econômicas, sanções criminais. Só que, no fundo, a gente está tratando ainda da soberania e da defesa nacional. O que o Brasil pode fazer para não ficar de joelhos? A gente precisa desenvolver, e eu já vou chegar no combate à corrupção e o crime organizado, mas o que o Brasil precisa fazer para retomar e ter poder de barganha no soft power? Ou a gente precisa também desenvolver, como a China fez, um programa nuclear? Ou a gente precisa desenvolver um programa espacial, porque o Brasil não tem satélite? Né? Então, assim, são vários elementos que precisam ser colocados em questão, porque se derrubou o GPS aqui agora, acabou. Pois é. Então, nós temos que ter precisa? Independência nessa área tecnológica. E isso é uma coisa que incomoda muito o sistema imperialista. Aquela estrutura que nós montamos em Alcântara, ela foi destruída. Foi. Ali não foi nada que aconteceu do acaso. Aquilo destruiu porque o Brasil ia ser o primeiro país do chamado terceiro mundo que ia ter condição de ter o seu satélite. E isso teria grandes problemas do ponto de vista geopolítico. Você ter aqui na América do Sul um país com capacidade de ter satélite. Então os caras resolveram... E a Índia copiou o programa brasileiro, né, de espacial e conseguiu implementar. Então, na área espacial, nós temos que jogar pesado em mais verbas ali para São José dos Campos, para desenvolver muito rapidamente a nossa capacidade de ter satélite. E nós temos que ter autonomia para desenvolver a pesquisa na área atômica. Nós não podemos ficar de braços atados diante do átomo, que é uma coisa do conhecimento científico. Então você tem que ter autonomia para desenvolver a área das ciências atômicas no Brasil. E um outro elemento fundamental é que você tem que fazer acordos estratégicos. É bastante coisa, né? Acordos estratégicos com a China e com a Rússia. Por que isso? Porque, primeiro, eles têm vontade de fazer essa cooperação. Eles têm interesse em fazer essa cooperação porque isso fortalece o outro polo contra o imperialismo. Então, para você ter esse combo, você tem que ter soberania,
você tem que ter forças militares preparadas e adequadas para defender o interesse da população e defender o país, você tem que ter massa mobilizada, você tem que ter investimento nas fronteiras tecnológicas, porque senão você fica atrás na corrida tecnológica. E o país que ficar atrás na corrida tecnológica vai ficar subordinado na divisão internacional do trabalho. É exatamente isso que eu quero chegar, porque a gente está tratando também de segurança, né? Agora, eu quero falar como é que a gente vai combater, quais são as propostas suas e do Partidão para combater o crime organizado. A gente sabe muito bem que não é só a venda, o Brasil tem algumas características de algumas facções, algumas de controle de território, outras de questões internacionais, né? Grandes exportadores. Como é que a gente combate isso? Porque hoje a gente não pode ser leviano, mas na política tem envolvimento dessas organizações, ela acabou se permeando, né? Um verdadeiro leviatã. Como é que a gente consegue buscar essa segurança para quem está em casa não se sentir refém? Falar, olha, eu não vou ser refém do crime organizado. Qual que é a proposta do partido? Nós podemos fazer a seguinte pergunta: por que não tem isso na Noruega? Por que não tem isso na Suécia? É porque são loiros e têm olhos azuis, ou porque tem uma estrutura social que não estimula o crime organizado? É porque ele tem uma estrutura social que não estimula o crime organizado. Então, a raiz de todos os males está nisso aí. Agora, enfrentando a realidade como ela é, primeiro, quando o Trump diz que essas terroristas são terroristas, na verdade, isso é apenas um pretexto para poder influir na política interna brasileira. Porque ele tem que ter um pretexto. Então, à medida que ele põe lá uma lei dizendo que aqui as organizações PCC e CV são terroristas, ele já está resguardado legalmente para intervir aqui no Brasil. E ninguém ainda falou, ou poucos falaram, que quase todas as armas do crime organizado vêm exatamente dos Estados Unidos, porque lá o mercado é aberto para as armas. O crime organizado não fabrica armas. Ele compra de lá. E é de lá que vem. Mas, Edmilson, vamos lá. Vamos a lá. população, ela olha e fala o seguinte, tá bom, tem esse problema. Mas, no final das contas, por uma questão de terminologia, o que eles fazem não é um verdadeiro terrorismo. Eles cerceiam a sua liberdade, eles controlam cadeia de produção, controlam gatunete, seja lá o que for, e matam pessoas. Isso não é... Não, terrorismo é uma coisa política. Eles fazem uma coisa econômica. Eles fazem isso para ganhar dinheiro. Eles não fazem isso para tomar o poder. O terrorismo político, ele faz para tomar o poder. Nunca tomou, mas ele faz no sentido de tomar o poder. O crime organizado, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ficar cada vez mais rico. Mas ele não tem essa intenção política de tomar o poder. Mas agora, mas o crime organizado deve ser combatido, porque eles oprimem as populações dos bairros do mesmo jeito ou pior do que as polícias. E não tem que passar o pano para o crime organizado. Porque eles estão no sistema financeiro. A gente teve agora, né, a operação em que, como era repassado, o sistema financeiro está nisso. Então, tem que ter um controle do Estado. Porque, sendo terrorismo ou não, as pessoas elas estão numa situação de vulnerabilidade. E o que me parece é que você não tem uma saída no fim do túnel. Já vi outros candidatos propondo intervenção. Só que você fazer uma intervenção, a gente sabe que já aconteceu outras vezes, por exemplo, no governo Temer a gente sabe o que vai acontecer. Você vai pegar quem está lá embaixo e não resolve o problema na raiz. Como é que a gente resolve esse problema? Porque parece que é um monstro que só está crescendo. Será que a gente vai ficar refém disso para sempre? Além disso, você tem que ver que no Rio de Janeiro, o crime organizado chegou a um ponto tal em que ele já estava infiltrado nas altas esferas da política. De governo, porque a direita, ela não tem ética. Se o cara pode se eleger em aliança com o crime organizado, ele vai buscar se eleger. Como no Rio de Janeiro, grande parte daqueles políticos se elegeram com o apoio do crime organizado. Vários caçados, inclusive, né? Uma situação, uma anedota. Mas ali é onde o crime organizado chegou
à política geral. Ou seja, e não chegou matando os caras da governador, não, chegou em aliança. Agora, para você combater o crime organizado, primeiro você tem que ter uma estrutura nos bairros de apoio popular e de apoio de polícia, no sentido de evitar com que o crime organizado recrute a juventude. Porque o que acontece? O cara ganha um salário de miséria, R$ 1.500 por mês. Aí ele vê na propaganda o tênis Nike, ele vê na propaganda os tênis mais caros do mundo. E ele fala, puta, não vou poder comprar. Aí chega o traficante e diz, quanto que tu tá ganhando? O cara fala, eu ganho 1.500. Ele falou, rapaz, isso aí eu te dou numa semana. O garoto, daquele garoto ainda não está ainda formado, porra, isso aí é muito fácil você recrutar desse jeito. Porque você tem não só que combater o crime organizado, mas você tem também que combater a estrutura que fornece os aviãozinhos para o crime organizado. Porque se você não fizer isso, não vai adiantar nada. E o nosso sistema financeiro? Vamos lá, hoje tudo é rastreado, hoje você tem Pix, você tem... Não consegue chegar na fonte do dinheiro? Não consegue chegar. Ou é tão bem mascarado que não consegue muito chegar? mascarado e hoje você está vendo que o que tem de gente presa com sacos de dinheiro em casa é um monte de gente. Então, significa que cada vez mais se estreita a capacidade de você utilizar o sistema financeiro para isso. Mas mesmo assim, os caras conseguiram, via fintechs, estruturar um sistema onde eles conseguem... Entrar o dinheiro e a saída você não identifica quem sai. Identificar. Porque o crime organizado não é só lá na favela. Ele também está na Zona Sul e está na Faria Lima. Então, porque se não tivesse na Faria Lima, como é que os caras iam reciclar esse dinheiro? Só recicla porque tem gente lá que está de acordo e que é conivente com isso aí. Então você teria que ter uma estrutura que pegasse de cima a baixo. Porque só pegar o de baixo não vai resolver o problema. Então, mas a gente não precisa integrar as polícias? Por exemplo, estava vendo um estudo recente que a Polícia Civil de São Paulo, ela consegue, de todos os casos, que chegam de 100% dos casos, entre 7% a 9%. Né, como você consegue investigar e concluir. A gente sabe que existem várias mazelas e inúmeras questões, mas como é que a gente organiza e dá ferramentas? Porque o que me parece hoje é que a Polícia Federal trabalha de uma forma, a polícia... E tudo bem, porque existem características diferentes das polícias, mas como é que a gente faz um sistema integrado para combater isso? Você aí teria que fazer uma reforma profunda nas polícias. Você teria que fazer uma reforma profunda nas polícias de forma a que esse combate fosse integrado, mas com especificidade. Ou seja, eu tenho um comando integrado, mas eu tenho ações específicas para desenvolver esse trabalho. E com isso você ganharia uma dinâmica e uma produtividade muito maior do que cada um trabalhando sem esquecendo que existe um outro. Mas você teria um comando central e cada especificidade iria desenvolver o seu trabalho sob a orientação do comando central. É isso. Eu quero falar sobre o Pacto Federativo, porque isso é um ponto importante. São Paulo hoje é o que mais arrecada, e se bobear é o que menos recebe. Né? A gente tem o problema da dívida interna. Como é que a gente equaliza o Pacto Federativo em relação a remanejo de recursos? Né? A Constituição Federal, ela prevê, né, dentre seus objetivos, em que estados que têm menor capacidade de desenvolvimento tenham maiores investimentos. Como é que a gente estrutura o Pacto Federativo hoje? A gente teve uma briga do ICMS. Os governadores estão conversando? Como é que você vê isso sendo presidente da República? O Pacto Federativo é apenas um nome fantasia de um problema que vem historicamente no Brasil. Porque quando você teve a industrialização brasileira, ela não resolveu o problema da renda e nem resolveu o problema regional. E esses problemas continuam até hoje, ou seja, é um problema histórico que vem. Então, para nós resolvermos os problemas aí do Pacto Federativo, nós teríamos que ter um processo de desenvolvimento que envolvesse todo o país de acordo com suas potencialidades, né? Por exemplo, por que você não tem
uma poderosa indústria de biotecnologia no Amazonas, na região norte. Pô, seria importante você desenvolver aquela região a partir de suas potencialidades. Por que que você não tem Cada estado pela sua vocação natural, é isso? não bem sua vocação natural, porque senão nós cairíamos aí no negócio do agronegócio, que diz que a vocação natural do Brasil é a vocação agrícola, mas a vocação para a indústria. Vamos imaginar, mesmo no local onde você tem uma vocação agropecuária, por exemplo, no local de pescado, você teria condições de montar uma indústria de processamento de pescado. No Rio Grande do Norte, por exemplo. Uma indústria de processamento de pescado. E porque cada região você teria condição de desenvolvê-la de acordo com as suas estruturas materiais, as suas estruturas regionais. Quando o Brasil fez a industrialização, ele centrou aqui no Centro-Sul. Na verdade, ele centrou no Sudeste, ou em São Paulo. E aí ficou abandonado o outro pessoal. E aí você cria esses problemas federativos, porque se você tivesse cada região com seu processo de desenvolvimento, com seu aumento de renda, com seu crescimento econômico, o pacto federativo seria muito mais fácil de ser feito. Agora, quando você tem essas disfunções muito grandes entre estados, aí você realmente cria uma situação do salve-se quem puder. Então, para nós termos um pacto federativo, nós temos que ter primeiro uma política industrial que incorpore todos ao processo de desenvolvimento. Quero falar com você agora de duas coisas. A primeira é a reforma tributária, né? O último Código Tributário Nacional foi de 62 e o Brasil sofreu mudanças profundas. A gente sabe que o Brasil, ao invés de tributar a renda, tributa o consumo. Isso gera uma desigualdade quase que estrutural. E a gente também, os bens que não são tão utilizáveis, vamos colocar assim, eles são tem uma tributação superficial. Como é que você vê a questão tributária no Brasil para desenvolver ou para dar continuidade com a desigualdade? Bom, nós temos uma proposta também concreta para a questão tributária. Nós queremos fazer uma reforma tributária profunda, onde os impostos seriam progressivos. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos e quem não tem nada não paga nada. Por quê? Porque aqui no Brasil, ao longo desses 35 anos de neoliberalismo, você teve uma política tributária que aumentou a base tributária para poder tributar os mais pobres e reduziu a base tributária para os mais ricos. Nós somos um dos poucos países do mundo onde não tem tributo sobre lucros e dividendos. Ou seja, os caras que mais ganham dinheiro no país são os caras que não pagam imposto. Mas, por outro lado, Edmilson, vou fazer o papel do advogado empresário. do diabo. Esse mesmo. A gente teve agora uma limitação, por exemplo, para retirada de lucros e dividendos, né, para quem recebe até 600 mil. E o que o empresário ele olha? Ele fala, bom, o governo me colocou uma retenção aqui que eu posso tirar 50 mil por mês e eu já pago uma carga tributária, hoje a média no Brasil é entre 35% a 40%, tem as situações como o Simples Nacional, mas ele olha e fala, eu vou ter que pagar de novo. E muitas vezes, no sistema produtivo, você olha e a margem final ali está em 5%, 10%. E o governo pega um pedação de 30%, 25%. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, para o empresário, né, e eu estou falando do pequeno e do médio, não estou falando do grandão. Do pequeno e do médio, ele olha e fala, eu produzo, eu assumo risco, eu tenho risco trabalhista, entre tantas outras situações. Não é injusto também com esse pequeno ali, que comparado aos... ele olhar essa situação e falar, o governo tira mais do que eu? Vamos por partes. Primeiro, quem paga imposto no Brasil não são os empresários. Mas você tem muito imposto do consumo, é muito grande. Calma, deixa eu chegar lá. Quem paga imposto no Brasil não são os empresários. Quem paga imposto no Brasil são os consumidores. Porque todo empresário, se é um empresário realmente inteligente, ele coloca no custo das mercadorias o imposto que ele paga. Porque senão ele não sobreviveria. Portanto, quem em última instância paga imposto no Brasil é exatamente a população.
Aí vai chegar onde você está querendo. Se nós olharmos a estrutura de classe no Brasil, quem paga pouco imposto são os mais ricos. E aí você vai descendo, o pequeno empresário não tem a mesma capacidade de escala, de gerenciamento, de estrutura de mercado que tem o grande. Então ele se ferra mesmo, porque é da lógica do capital os grandes dominarem todos os meandros da economia. Então a carga tributária no Brasil ela é até pequena, porque se você pegar a carga tributária da Noruega, da Suécia, da Finlândia e mesmo da França, ela é muito maior do que no Brasil. O problema é que a carga tributária aqui, ela é, na sua grande maioria, sobre os mais pobres e não sobre os mais ricos. Porque se você fizer uma conta de todos os lucros e dividendos no ano de 2025, se esses caras pagassem imposto, você teria uma outra estrutura tributária. Vamos imaginar que eles pagassem no mesmo nível que nós pagamos, 27,5%. Por que você paga 27,5%? Por que eu pago 27,5%? E o Setúbal e esses caras todos da Faria Lima não pagam quando recebem lucros e dividendos? É que eu acho que aí tem que ter uma distinção, Edmilson, que é o seguinte: quando a gente fala taxação de grandes fortunas, né, eu acho que tem que ter essa distinção. Quem realmente produz enfim, o pequeno e o médio, isso daqui é muito pouco. Agora, quem recebe bilhão, que é o que a gente conversou no começo, bilhão tem que contribuir, né? Mas é o que eu falei. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Não temos a capacidade contributiva. E quem tem menos não paga nada. É isso. Se você tiver o imposto progressivo, você tem isso. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. E quem não tem nada, não paga nada. Esse que é o princípio da progressividade dos tributos. Se você fizer dessa forma, esse que não tem nada aqui, ou seja, a maioria da população brasileira, não vai pagar nada de imposto. Você viu que agora o Lula falou dos 5 mil reais. Foi a maior dificuldade. E isso não é nada do ponto de vista dos tributos. Porque se você fosse cobrar da grande burguesia brasileira, era uma infinidade tão grande de imposto que você não precisava cobrar de quem vive de salário. Eu vou te fazer uma indagação. Saiu recentemente o estudo sobre os maiores contribuintes da Receita. E nós temos ali em cima cartorários, juízes e membros do Ministério Público. É muito disfuncional esse sistema que a gente tem de privilégios, eu vou colocar dessa forma, para os magistrados, para o Ministério Público. Até que ponto eles realmente são instituições democráticas? Olha, nós temos uma proposta também para a questão do judiciário. Nós achamos que é uma excrescência você ter um poder judiciário regional e nacional onde os caras são vitalícios. A nossa proposta é de que os mandatos sejam determinados, sei lá, 10 anos. 8 anos? 8 anos, para cada juiz. Porque isso aí você renovaria constantemente o poder judiciário e você não criaria castas que ao longo do tempo vão cristalizando privilégios até se transformar nisso que você está falando aí. Você colocou esse ponto, né? Uma das formas da questão de ter os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eles são indicados, eles passam por uma sabatina e eles permanecem até 75, 70, que acho que é a PEC da Bengala, né? A justificativa para que eles se mantenham vão colocar até o final das suas carreiras no Supremo Tribunal Federal, seriam as estabilidades das decisões. Você acha que o Supremo realmente dá uma estabilidade para o Brasil ou situações como prisão em segunda instância, que vai e volta, ou a INSS, revisão da vida toda, que julga de novo, fora as outras questões? Você acha que o Supremo Tribunal Federal está exercendo a tutela da Constituição ou ele está ultrapassando? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, assim como todas as outras instituições, eles são influenciados pelo que acontece na sociedade. Por exemplo, se você olhar as decisões
do Supremo Tribunal Federal em relação aos trabalhadores são horríveis, são contra os trabalhadores. Se você olhar um conjunto de decisões que atinge a população, são decisões também ruins. Mas também tem decisões boas, por exemplo, quando eles tomam decisão em defesa das liberdades democráticas, etc. Agora, para você ter um Supremo para interpretar aquilo que é fundamental dos interesses populares, você teria que ter um outro Supremo eleito de outro jeito. Começa pela representatividade, né? Você teria que ter um Supremo Tribunal Federal que pensasse o seguinte: pô, eu não posso fazer nenhuma falcatrua porque os caras vão me tirar. Mas no Senado não toma nenhuma... O Senado é a mesma coisa. Ali é tudo uma reunião de amigos. Tem, de vez em quando, como todos os amigos, tem choques e tal, mas ali é uma reunião de amigos. E um detalhe, né? O Senado não foi eleito para constituinte, né? Exatamente. Tem esse ponto. O problema é que o Senado tem que acabar. O Senado tem que acabar e ter um parlamento unicameral eleito pela população e onde a maioria da população possa exercer o seu direito. Ou seja, as maiorias sociais têm que ser maiorias políticas. E não agora, onde as maiorias sociais viram minorias políticas. Como é que se explica um negócio desse? A maioria social é da população e aí, na hora que vai representar, é a minoria. O que você está me dizendo é que existe uma distorção, né? Claro. Em tese, o sistema funcionaria com os deputados. Você tem uma distorção natural de número de cadeiras e o Senado seria como um revisor, né? Todo estado tem o mesmo peso de voto, né? Mas a gente não poderia cair, por exemplo, num autoritarismo da maioria? Por quê? Se a gente tem uma maioria momentânea, ela poderia tomar decisões que ultrapassam, por exemplo, a legalidade. Como é que você vê isso? Não tem essa coisa de autoritarismo na maioria. Isso aí é uma palavra de ordem subjetiva. A maioria, ela sempre tem razão. A maioria é exatamente maioria porque ela reflete aquilo que a maioria pensa. Evidentemente que quando você tem uma maioria que é influenciada por um conjunto de questões como nós temos hoje, essa não é uma maioria. Mas quando você tem uma liberdade, onde todos possam se expressar, onde todos possam, de maneira igualitária, defender as suas posições, etc., aí você constitui uma maioria. E essa maioria reflete exatamente as decisões de maioria. Agora, quando você tem um sistema todo disfuncional como o nosso, a maioria não reflete a maioria. Então você tem a ditadura da maioria, que na verdade não é a ditadura da maioria. É o voto da maioria na ditadura da minoria. Então nós teríamos, então, num governo seu, uma proposta para reforma dessas instituições, Exato. não só do judiciário. Sim, reforma de todas as instituições. Ministério Público. Ministério Público, Judiciário, Supremo Tribunal Federal, os tribunais regionais. E também nós iríamos ver a possibilidade, acabar com essa coisa de juiz, que parece que agora o Dino resolveu esse problema, do cara ser condenado e a condenação dele é viver com o próprio salário de marajá que ele tem. Ou seja, é uma condenação que, na verdade, é um presente. Um presente. Eu não entendi, né? Por que não se estendeu esses efeitos dos penduricalhos, que é assim que a mídia coloca, e é assim que é chamado, ao Ministério Público, à Defensoria, aos outros órgãos também de controle, né? Todos deveriam respeitar o teto, não? Claro, todos deveriam respeitar o teto, até porque o teto já, comparado com a situação do Brasil, o teto já é bastante alto. É bastante alto. Se nós compararmos com a maioria dos trabalhadores brasileiros, onde aqueles que ganham até 2,5 salário mínimo significa 70% da população. É muito discrepante. Mas eu quero falar com mais uma coisa, que eu acho que isso tem tomado, e acho que a Copa do Mundo mostrou isso, que é uma questão que eu entendo como de saúde, que são as bets. Eu estava vendo alguns estudos em que cerca de aproximadamente 3 bilhões de reais foram destinados de pessoas que recebem o Bolsa Família a essas bets. Como é que você encara isso? Elas devem ser ou não proibidas, permitidas, regulamentadas, ou o governo tem que ganhar um pouquinho e deixa todo mundo jogar? Eu acho que tinha que proibir as bets, porque você tá incentivando uma coisa que vicia
E, ao mesmo tempo, é uma coisa que tem um enorme poder ideológico junto à população. Você bota na televisão que o cara vai ganhar milhões, não sei. Hoje mesmo eu vi lá, olha, 6 milhões, não sei o quê. O cara tá ferrado lá, ele vai tentar fazer a bet, fazer um jogo lá. Então, acabar com isso aí. Nenhuma bet da Caixa, da Caixa? Não, daí se for estadual, tudo bem, porque o problema aí é que você tem as loterias. Não tem nenhum problema, ninguém se Até porque vicia. elas são convertidas depois, enfim. Você não vicia e ela tem outro propósito. As bets, o propósito dela é ter lucro. E muito lucro. Muito. Eu vou esperar para chegar no final do ano para ver o balanço das bets. Você vai ver que é estrondoso o lucro. Remessa de capital interno para capital estrangeiro. Exatamente. A balança de transações correntes do Brasil, ela é super deficitária porque boa parte do que nós temos aqui os caras mandam lá para fora. Você acha que foi algum erro do governo Lula já não ter proibido isso, ou do Haddad? Porque eles aprovaram isso, eu sei que o Congresso passou, mas não foi um erro. Porque Eu acho onde que a gente vai chegar nisso? Eu vou dar um exemplo. Eu estive no Peru e lá eu vi casas de jogos assim e as pessoas completamente viciadas, né? Por quê? Você proibiria isso? Seria na canetada? Não, as bets sim. Tá, As bets isso. proibiria. Proibiria sim. Porque você já tem uma série de jogos que são regulamentados, que é o caso da Caixa Econômica Federal. Você tem a Mega Sena, você tem... Mas são diferentes na sua essência. Sim, exatamente. Já é um tipo de jogo. Agora, as bets não, elas são o jogo neoliberal, ou seja, é tomar o máximo possível no menor espaço de tempo. E aí não tem acordo. Elas pegam do cara do Bolsa Família, o cara... Eu vou fazer, tem mais algumas, Edmilson. Fica à vontade. Quero falar de reforma agrária, né? O último presidente que teve coragem para fazer isso foi assassinado. E aí, como é que a gente faz essa reforma agrária? Bom, nós temos primeiro que ver que o capitalismo brasileiro já chegou no campo. Hoje as relações no campo são tipicamente capitalistas. Uma reforma agrária numa situação dessa, ela tem que ser feita nos latifúndios improdutivos, nas terras de trabalho escravo ou nas terras que não estejam cumprindo a sua função social. E a reforma agrária, ela tem que ser feita sob o controle dos trabalhadores e visando uma dinâmica da produção que não vai construir milhares e milhares de pequenos produtores. Você vai ter uma reforma agrária onde as terras vão ser cooperativadas, ou seja, você vai transformar, por exemplo, uma fazenda que você vai fazer a reforma agrária, ali vai ser um sistema cooperativo. E por que isso? Porque um sistema cooperativo ele é mais racional. Em vez de cada pequeno produtor comprar um trator, você tem na cooperativa o conjunto de tratores que serve para todo mundo de acordo com a escala de cada um. A cooperativa tem muito mais condição de comprar sementes e tal a um preço mais baixo porque ela compra em grande quantidade. E ela tem muito mais condições de inserir a ciência na produção do que um pequeno produtor individual. Então, todas as terras da reforma agrária seriam transformadas em cooperativa dos trabalhadores acampados nessas terras. A gente fala de reforma agrária, mas a reforma urbana também é um problema, porque a gente tem muitos prédios e déficit de moradia, né? Como é que eu entendo que a competência é do município para cuidar de assuntos de interesse local, mas evidentemente é um problema de moradia que afeta. O governo federal tem criado alguns empreendimentos, tem feito algumas reformas de prédios. Como é que você vai lidar com isso? Porque hoje, quando a gente fala de reforma urbana, o que acontece? Quem não tem dinheiro é pobre, é jogado lá para os cafundó, pega 6 horas de ônibus, se vira, o problema é seu. Quando a gente deveria centralizar e trazer para onde é realmente produtivo. Como é que você pretende, o Partidão e você, tem alguma proposta para a gente tratar sobre essa reforma urbana? Nós temos uma proposta muito concreta também para a reforma urbana. Ou seja, nós temos 6 milhões de déficit habitacional. Então, nós temos também milhares e milhares de prédios sem uso. Então, imediatamente, nós teríamos que transformar esses prédios em prédios para uso da população.
particularmente os prédios que estão nos locais onde você tem a infraestrutura já construída, que isso reduziria o gasto do governo com moradia. E você teria que ter um programa de construção de moradias aliado a um programa de transportes, transporte rápido, para não fazer com que acontece hoje, onde cada vez mais a população vai sendo jogada mais para longe e tem que pegar esses ônibus cacarecos que levam 2, 3 horas. Então você teria que fazer um sistema de transporte rápido, metrô, transporte sob trilho, de forma a que essa população que vai morar mais distante tivesse capacidade e condições de chegar ao seu trabalho de forma rápida e não como acontece hoje. E nós teríamos também que estatizar o transporte. Estatizar o transporte público. Porque o transporte público privado, ele visa o lucro, ele não visa o atendimento da população. Quanto mais lucro ele tiver, melhor. Então nós temos que estatizar isso aí, e o governo estatizando o transporte, ele vai ter muito mais condição de planejar um transporte que atenda a população de maneira rápida e eficiente. Muito bem, Edmilson, eu tenho mais uma... Não sei como é que está o seu tempo aí, pode ficar à vontade. mas eu quero falar com você sobre meio ambiente, né? O Brasil é um país com inúmeros recursos naturais, só que a gente tem alguns problemas que são de cunho mundial, como a poluição dos mares com microplásticos, as poluições dos nossos rios. Qual que é a proposta do partido e as suas propostas para o meio ambiente? Porque a gente está olhando hoje, daqui 40 anos, como é que vai estar a escassez de água? Hoje a gente vai receber o primeiro data center aqui no Brasil do TikTok, isso gasta muita água. Como é que a gente vai manejar esses recursos para daqui 50 anos? Porque a próxima revolução ela é ambiental? Olha, antes de tudo, nós temos que entender que o problema do meio ambiente ele é resultado da estrutura capitalista. Essa estrutura que provoca todos os problemas, porque o capitalismo não tem nenhum compromisso com o meio ambiente. Ele tem compromisso com o lucro. Então, nós vejamos, o que acontece na Amazônia? Queimadas direto. Por quê? Porque o latifúndio quer cada vez mais terras para plantar soja e para criar gado. O que nós temos na poluição do solo? São os mineradores que vão lá fazer garimpagem de todo tipo para poluir o solo. E também você tem a poluição dos rios. Tudo isso é resultado da ganância do capital. Então nós teríamos que ter uma legislação rigorosa, primeiro, para reprimir toda a agressão ao meio ambiente. Tanto a agressão nos rios, no solo, nas florestas e nos mares. E você criar uma política de meio ambiente para revitalizar aquilo que está degradado. Por exemplo, você tem que ter uma política de construção das matas ciliares nos rios que estão degradados. São Francisco, por exemplo, você precisa construir as matas ciliares ali para que ele reviva. E assim você tem que construir em todas nas nascentes, você tem que ter uma política para as nascentes, que é onde começa o processo. Eu estou falando isso porque parece que o Brasil está muito atrasado. A gente tem alguns programas na China, o Green Desert, a gente tem, por exemplo, na África, né, que foi feito todo aquele Green Saara também, que eles fizeram um cordão. Foi o Gaddafi, né? Só que o que me parece é que a gente não está olhando para isso. A gente tem, por exemplo, outros países que estão... vou dar um exemplo. Mumbai, por exemplo, utilizou uma empresa chamada Ocean Cleanup, em que eles fizeram uma barragem muito simples para não ir nos mares, né, direto do rio. Toda a limpeza de plástico, tudo. Por que é tão difícil? É porque a gente tem muito e a gente acha que não vai acabar ou é porque a gente é inconsequente com o meio ambiente? As duas coisas. Primeiro, como isso aí não é um problema ainda que afeta a maioria da população, porque a derrubada das florestas, teoricamente, afeta a maioria da população, mas no imediato não afeta. A poluição dos rios também não. Apesar de nós termos o Tietê aqui, mas isso não afeta muito a população de São Paulo. Mas também isso se vai se estendendo de maneira
firme, isso em algum momento vai afetar a população inteira. Por exemplo, a poluição do ar. Se continuar desse jeito, em algum momento nós não vamos conseguir viver em São Paulo. A poluição dos mares. Se os caras continuarem poluindo os mares, em algum momento nós vamos ter uma queda da produção de pescado. Então tem todo um conjunto de coisas que você tem que ter uma política de meio ambiente que seja não só internacional, feita por uma agência internacional, como você tem que ter uma política de meio ambiente nacional também para recuperar aquilo que já foi perdido e desenvolver um conjunto de ações. Por exemplo, você tem que desenvolver um conjunto de ações para os olhos d'água. Porque, olho d'água que é o início do processo. Você está vendo ali no Cerrado, os caras estão acabando com os olhos d'água. Bom, o Cerrado foi o bioma mais destruído no Brasil. Pois é isso. Então você teria que ter uma política de meio ambiente para revitalizar isso aí, de forma que, num prazo aí de 10 anos, você tivesse retomado. Mais, né? Mas o meio ambiente, você acha que é uma política... Deve ser uma política de Estado mesmo, né? Contínua. Mas eu acho que em 10 anos você já revitaliza. Em 10 anos você teria todas as matas ciliares do São Francisco grandes, crescidas. E não só do São Francisco, mas dos vários rios que estão destruídos. Porque se você não tem as matas ciliares, eles vão, a areia vai chegando e o rio vai ficando cada vez mais raso e vai terminar tendo problemas, virando um leito seco. Eu quero falar mais um ponto com você, Edmilson, e eu tenho que perguntar isso porque me parece que a pauta identitária, ela que foi uma importação, penso eu, dos Estados Unidos, porque o nosso povo, o nosso Brasil, ele é muito rico, né? Nós temos, dentro do nosso país, diferentes culturas, sempre convivemos. Me parece que a pauta identitária, ela cria um pouco de ódio. Como é que o Partidão encara isso? Divide mais do que aglutina? Como é que o Partidão vai lidar com isso? Porque a gente está falando de unificação e eu percebo em várias outras pré-campanhas ou campanhas que existe esse ódio. Como é que você lida com essa pauta identitária? Olha, ela é um problema? Ela é uma solução? Ela divide? Ela aglutina? Nós temos toda a tranquilidade para falar desse tema, porque o nosso partido, há muito tempo, criou um conjunto de organizações para tratar desse problema. Nós temos o Ana Montenegro, que trabalha as questões femininas. Nós temos o Minervino de Oliveira, que são estruturas nacionais que trabalham a questão do negro, a questão étnica. Nós temos o LGBT comunista, que trabalha a questão de gênero. Agora, qual é a diferença nossa com os outros identitários? É que, para nós, a questão de classe está acima da questão mais específica. Porque, se você olhar, você pode ter negros que exploram negros. Como dizia o poeta, negros que exploram negros na África não são meus irmãos. Então, a questão de classe, para nós, ela é fundamental. Se você não tem isso como instrumento central, você se perde no identitarismo, na fragmentação das lutas, que é o que acontece com a maioria dos partidos de esquerda que não tem essa compreensão, que fragmentam as lutas sociais. Negros têm que lutar pelas coisas dos negros, homossexuais têm que lutar pelas coisas dos homossexuais, as mulheres têm que lutar pela pauta delas, mas esquece que o cara que é o dono do capital explora negros, explora homossexuais, explora mulheres, explora a juventude, explora o trabalhador. Então, se você não tem a questão de classe como instrumento para pensar as questões específicas, você cai no identitarismo e fragmenta as lutas sociais e se transforma numa coisa reacionária. Porque você pensa só no fragmento e não pensa no geral. E aí, para a burguesia, isso é a melhor coisa do mundo. Queria te fazer uma pergunta que vai também na parte de desenvolvimento econômico, é sobre o endividamento. Eu estava vendo uma matéria recente, em Salvador, mais de 50% da população está endividada. Nós tivemos alguns programas, né, que foi o Desenrola depois 2.0, mas não me parece que solucionou essa questão.
Vocês têm alguma proposta para esse endividamento estrutural do trabalhador brasileiro? Primeiro, nós vamos entender por que tem esse endividamento. Esse endividamento é resultado, primeiro, de uma política incorreta do governo que quis resolver o problema da renda pelo consumo e não pela reforma das estruturas. E como você tem baixos salários e você estimula o crédito, ou seja, o consumo, com juros lá em cima, é evidente que a pessoa que vai tomar o crédito, ela não tem uma estrutura de entendimento para imaginar o futuro de médio prazo. E ela termina se endividando cada vez mais. E aí, quando ela chega no momento que não tem condição de pagar essa dívida. Então, o governo errou em tentar resolver o problema pelo consumo, pelo crédito, e não resolver o problema pelo salário. Porque se o cara recebe um bom salário, ele não precisa se endividar. Ele tem condições. Ele vai ter condições. O máximo que ele faz é fazer o crédito direto ao consumidor, que é comprar em 10 vezes e tal, etc. Nós temos uma contradição inerente que são as políticas sociais, né? Bolsas, auxílios é uma típica política liberal, né? Para você, como é que você lida com essa forma dos neoliberais ou os liberais criticando muitas vezes Bolsa Família, auxílio, sendo que ideologicamente, né, essas políticas sociais sustentam um governo liberal? Como é que você encara essa contradição? Porque, vamos lá, quem tá assistindo aqui a gente, o pessoal, eu recebo Bolsa Família aqui, né? Até que ponto isso é contraditório, não é? Um eventual governo seu, como é que o Partidão vai tratar isso? Não tem nada de contraditório o Bolsa Família. O Bolsa Família é parte dessa política neoliberal que, para evitar as sublevações sociais daquele setor mais pobre, ele dá esse benefício focado. Mas nós vivemos numa sociedade tão desigual que qualquer medida desse tipo alivia a vida da população. Mas no nosso governo, o Bolsa Família ele teria que ter uma qualidade diferente. Ou seja, o que o Chaves fez na Venezuela? Ele mapeou, por exemplo, um bairro, e um bairro como exemplo para todo o país, e aí ele viu quais as habilidades daquelas pessoas. E aí ele fez cooperativas para aquelas pessoas. Então, eu visitei uma cooperativa de costureiras, uma cooperativa dos caras que fazem minhocas, sabe, que para ter adubo, sim, e uma cooperativa da construção civil. E ele dá o Bolsa Família para aquelas pessoas se qualificarem e desenvolverem aquele trabalho. E ao longo de um período, ele compra os produtos daquela cooperativa, até a cooperativa ter condições de dar o salto de qualidade para vender no mercado. Quando eu fui lá para ver essa cooperativa, ela já estava vendendo no mercado os produtos que ela foi lá. Ela já tinha dado o salto de qualidade. Ou seja, o Bolsa Família, ele então aí funcionou como estímulo para você se libertar do próprio Bolsa Família. Então, seria essa a proposta. A emancipação. A emancipação. Mas só é necessário o Bolsa Família porque você tem salários muito baixos. Você tem uma previdência que paga salários muito baixos. Por quê? Porque nós temos o governo fez 2 reformas da Previdência que praticamente, a geração mais jovem, a geração dele, não vai se aposentar. Vai se aposentar no infinito. Hoje estava o Magri, que foi ex-ministro da Previdência, né? E a gente estava falando isso, que não vai se aposentar. Eu preciso falar desse tema, tem tantos outros, mas é porque é muito bom conversar. Mas eu quero falar de sistema prisional, né? O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias, e existem vários motivos para isso. Nós tivemos decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo que são verdadeiras masmorras. A questão da redução da maioridade penal sempre aparece no momento oportuno das eleições. Como é que você encara essa questão da redução da maioridade penal? Eu entendo que é uma matéria do Congresso Nacional, mas você, como candidato à presidência da República,
E o que, que a gente faz para solucionar esse sistema de encarceramento em massa? E com um detalhe, mais de 300 mil presos em prisão provisória. Como é que você enxerga o sistema prisional? Dá para mudar? Dá para reinserir o preso? Porque isso volta numa questão de segurança, porque muita gente que entra nesses presídios, porque a gente não tem uma política de reinserção, viram a mão de obra para o crime organizado. Como solucionar esse problema? Exatamente. A maioria dos cárceres no Brasil é uma espécie de escola do crime. Ou seja, você entra lá e aprende a ser mais criminoso. Então, e tem que lembrar também que grande parte dos encarcerados fazem parte da juventude. Ou seja, é um pessoal que é jovem, que realmente foi encarcerado. E tem esses aí que são provisórios. Você teria que ter uma... Mesmo com juízo de garantias, sim, né? Você teria que ter uma política disso aí para reinserir efetivamente esse pessoal no mercado de trabalho. Ou seja, do ponto de vista educacional, do ponto de vista... Tem muito trabalho para a empresa pública para fazer, para recapear, para arrumar. Qual que é a dificuldade de utilizar? Porque eu imagino, né? Eu acho que o homem médio vai olhar e falar: tem gente ali dentro que quer trabalhar. Tem gente ali dentro que quer realmente socializar, independente do crime, mas que quer ter uma nova oportunidade. Qual que é a dificuldade ou é falta de interesse mesmo? Não, é porque o próprio sistema, ele prefere encarcerar do que reorientar esse preso no sentido de reinserir ele na sociedade. Porque essa é a lógica das classes dominantes. Ela não tem a lógica de inserir as pessoas na sociedade. Ela tem a lógica de expulsar as pessoas da sociedade, porque é da lógica que vem desde a Casa Grande. É essa lógica de que qualquer delito vai para lá. Você não tem condição de ressocializar, de repensar, etc. e tal. Agora, eu tenho a impressão de que uma nova configuração de renda, uma nova configuração de salário, uma nova configuração de emprego, você reduziria enormemente, no primeiro momento, essa questão do encarceramento. Porque a pessoa que tem salário, a pessoa que tem renda, a pessoa que tem uma casa para morar, por que ela vai roubar? É muito simples isso aí. Eu sempre falo o seguinte: por que o pessoal da Noruega, da Suécia, da Finlândia, por que lá não tem o crime organizado que tem aqui no Brasil, por exemplo? Porque eles são loiros, de olhos azuis? Não. É porque lá a estrutura social chegou a um ponto em que a pessoa não tem necessidade de fazer isso aí. Agora, nessa situação que nós temos aqui, paciência, é cruel. Eu vou falar de... Não sei como é que você está, Edmilson, mas dois temas para finalizar que eu queria tratar com você, que são previdência e educação. Qual que é a proposta sua e do PCB para a educação? Bom, nós temos também propostas muito concretas no nosso programa. Primeiro, nós iríamos fazer uma reforma profunda na educação. Na área universitária, nós iríamos estatizar todas as universidades particulares, porque essas universidades se transformaram em fábricas de diploma. A grande maioria dessas universidades... E com dinheiro público. Está muito mais interessada no lucro, e a maior parte delas foram compradas pelos fundos de investimentos estrangeiros, que não tem nenhum interesse na educação brasileira. Eles tratam os estudantes como clientes. E então você teria que retomar para o setor público essas universidades. E você teria que investir muito para equipar essas universidades com tudo que for necessário para você ter um ensino de qualidade para a população que vai para essas universidades. Desculpa, mas assim, quem olha de fora, né, olha e fala: poxa, mas a universidade pública lá, eu vi que estava tudo pichado, eu vi que na USP estava dessa forma. Não seria muito difícil, porque nós temos boas universidades. Nós temos universidades privadas que cumprem a sua finalidade. Raríssimas, raríssimas. Você tem as PUCs, uma ou outra,
Mas eu fiz um estudo que até saiu um livro agora que chama Perfil da Juventude Brasileira, onde tem um capítulo que é só sobre a questão da educação. É um terror essa questão das universidades. E tentaram fazer isso com a aprovação do novo Fundeb, tentaram colocar isso para o ensino fundamental. Mas o FIES foi um fracasso, então? Não é que é um fracasso. O FIES é uma meia sola para tentar resolver os problemas. Mas se você pensar no dinheiro do FIES e você estatizar essas universidades, você já ajuda muito, porque em 5 anos você tem condição de equipar essas universidades, dar para os professores que não têm mestrado e doutorado, dar condições para esses professores fazerem mestrados e doutorados para ter um ensino de qualidade igual às universidades públicas. E também na questão da educação, nós vamos aumentar de maneira acelerada as verbas para a educação, porque nós temos uma universidade pública de excelência. Fura o teto? Vai fora. Não vai ter teto. Esse negócio de teto é uma invenção do neoliberalismo. O teto é a necessidade para você fazer uma reforma educacional que incorpore toda a juventude no ensino superior. Eu fiz essa indagação porque o Brasil, em investimento, o Brasil é muito pouco que a gente reinveste, né? E me parece que muitas vezes esse teto é uma desculpa. Né? Mas o teto foi inventado pelo neoliberalismo. Você vê, no Uruguai, cada estudante tem um computador. Uruguai, gente, 3 milhões de habitantes. Muito distante, né? Mas eu quero saber uma coisa. Se com o partidão o jovem de hoje vai se aposentar, vai ter a sua aposentadoria ou você propõe algum regime diferente? Porque, vamos ser sinceros, olhando hoje na nossa situação, nós estamos pagando, o pessoal da minha idade dos 30 está fazendo o financiamento do sistema da Seguridade Social para os aposentados de agora. E esse sistema ele é insustentável por alguns motivos. Primeiro, que a faixa etária do brasileiro tá mudando, né? A nossa questão está mudando, o perfil, então a população está ficando mais velha. E eu, sinceramente, não sei se a gente vai se aposentar do modo tradicional. Isso ainda é possível? É viável? Existe algum outro modelo dessa forma ou nós vamos depender das Big Techs para pagar a bolsa para a gente? O sistema previdenciário brasileiro é inteiramente viável. Porque quando você fez a Constituinte, você fez um sistema previdenciário que você tinha, de um lado, como um dos pés de sustentação do sistema, a contribuição dos trabalhadores em geral, a solidariedade intergerações. E de um outro você tinha um conjunto de impostos e tal que seriam para cobrir eventuais parte diferenças. do ICMS, por exemplo. Exatamente. Mas o que é feito no neoliberalismo? Esse dinheiro aí não vai para a Previdência, vai para pagar os juros da dívida interna. E aí os caras dizem, a Previdência é deficitária. Claro, se você pegar só o pessoal que contribui, é deficitária mesmo. Mas para isso que os constituintes fizeram uma previdência integrada, onde eles já pensavam nisso aí, foi muito importante, onde esses recursos iriam para a Previdência. Só que, desde o Fernando Henrique, que você tem as normas lá de que 20%, agora não sei quanto, todos esses recursos vão para pagar os juros da dívida interna. Então você não vai ter uma previdência superavitária nunca, só com o pagamento das pessoas. Para isso é que o legislador fez essa estrutura, onde essa estrutura bancava a previdência. Exatamente já pensando que a idade do brasileiro, a idade de vida vai aumentando, então você teria outros elementos além do pagamento de cada trabalhador para segurar a Previdência. Então, a Previdência não vai ter problema, exatamente, se você usar aquilo que foi aprovado na Constituinte. E que praticamente ninguém nem fala mais nisso. Ninguém nem fala. Aliás, ninguém nem sabe que tem isso aí. Eu estou esquecendo o nome do negócio, que é... Eu estou esquecido como que é. Mas é só você olhar lá que você vê que o que é... A Previdência não é só a Previdência, ela é um
um combo. Sistema de seguridade social. Seguridade social. São outras coisas. Exatamente. Também. Tem outras coisas. Então é isso. Então nós não teríamos problema. Ele se aposentaria, ela se aposentaria, coisa que não vai acontecer se continuar desse jeito aí. Eu queria... Eu não sei, eu vou continuar aqui, Edmilson, você vai me dizer, tá? Mas jogo rápido, eu tenho que falar desses dois temas, né? O primeiro é a legalização da maconha, né? O Supremo Tribunal Federal deu uma decisão agora para plantio e para ter a posse. Mas quando a gente olha alguns outros países, né, como a Tailândia, como a Holanda, a gente vê desenvolvimento de várias outras tecnologias e esse setor bilionário. Como é que lida com essa situação? Você é a favor ou contra? A descriminalização já ocorreu pelo Supremo Tribunal Federal. Qual é a posição do PCB e a sua posição como pré-candidato? Não, nós temos decisão tirada em Congresso que nós somos favoráveis à descriminalização da maconha. Tá. Porque se você olhar, você tem o cigarro, você tem o álcool, que são muito mais prejudiciais e são liberalizados. Por que então você teria que discriminar e teria que... Por que nós temos o tráfico nessa área? Porque é proibido. Você não vê, o Uruguai liberou. O Uruguai, você chega em qualquer casa lá e compra... Estados Unidos, por exemplo? Em alguns estados. Não alguns estados, óbvio. Mas no Uruguai é o país inteiro. Você pode chegar e aconteceu algum problema? O mundo virou de cabeça para baixo? Não. Então, é um mito você dizer que a maconha que leva à criminalização... Ou que leva a outras drogas. Isso... Por que então todos os caras do Uruguai não estão fumando crack? Pô. Mais uma aqui é sobre isso, é um tema que ele envolve religião e segurança pública, que é o aborto. Como é que você vai lidar com isso? A gente tem um Congresso bastante conservador nesse sentido, já teve algumas propostas. Como é que o partidão, como você pré-candidato, encara essa questão? Nós somos favoráveis a que as mulheres tenham o direito de fazer o aborto quando elas quiserem. O corpo da mulher é dela. Quem tem direito de optar sobre fazer ou não é a mulher. Por que então você vai ter uma lei dizendo que a mulher não pode fazer o aborto? Que hoje é crime, inclusive. Né? Diz que é crime. Agora, esses caras que ficam falando isso, eles são muito hipócritas. Porque eles querem salvar a vida de um bebê que está na barriga da mulher, mas não querem salvar a vida de milhares de crianças que estão aí na rua. E me parece... Quer dizer, é um absurdo. É um absurdo. É puro preconceito. E me parece que quem vai fazer o aborto vai fazer de qualquer forma. Né? A questão é o Uruguai é um exemplo que fez esse procedimento. Você tem consultas anteriores. Você acha que a gente teria condições de fazer isso? Claro que teria, porque hoje as pessoas que têm dinheiro fazem clínicas de alto nível e não tem nenhum problema. As que não têm, vai fazer em Magarefe. Ou em casa. Ou em casa. Quer dizer, mais uma vez a criminalização da pobreza. Bom, pra gente fechar, foi legal pra caramba aqui, fizemos tem muito assunto bom, mas qual seria a sua primeira medida, sentou na presidência da República? Qual que é a sua primeira medida no dia 1? A primeira medida seria nacionalizar o sistema financeiro e estatizar todos os bancos. Porque eu aí estaria com a mão na garganta do sistema que mais atrapalha a vida dos brasileiros. E com isso eu resolveria o problema da dívida interna, eu resolveria o problema da especulação, eu teria dinheiro para investir na área social. E para quem é de esquerda e quer votar, por que votar no PCB? Por que votar no Edmilson Costa e não no PT, no PCdoB e tantos outros partidos? Porque nós achamos o seguinte, o primeiro turno é o momento em que as organizações políticas vão para a disputa eleitoral com os seus programas. E faz parte, discutir. É parte do jogo democrático. Essa história de que você tem que ser 2 candidatos, isso é coisa de uma cópia mal feita dos Estados Unidos. Então, é fundamental que você também veja que tem outras alternativas além
dessas duas que estão aqui na área. E essas outras alternativas têm todo o direito de colocar as suas propostas na mesa. E para nós é fundamental que os trabalhadores, a população, aonde a gente possa chegar, saiba que tem uma proposta diferente e saiba que tem um pré-candidato que tem um programa concreto para resolver todos os principais problemas do Brasil que nenhuma das outras candidaturas no momento até agora apresentou. Pode ser que ainda venha apresentar, mas até agora não apresentou. Então, nós achamos que a gente, mesmo com as dificuldades que uma candidatura desse tipo tem, mesmo com a desigualdade, com os problemas que nós temos, nós vamos continuar vendendo o nosso peixe, vendendo o nosso programa, falando com a população, porque quem sabe a população não acorda para ver que tem alternativa ao que está aí ao longo das últimas décadas. Se você estivesse falando diretamente com o público, qual que seria a sua mensagem final? Camaradas e amigos, a nossa candidatura ela tem o objetivo de colocar na ordem do dia um conjunto de questões que as outras candidaturas não podem colocar em função das suas identidades de classe, em função das suas alianças políticas. E nós achamos que o nosso país tem todas as condições para construir uma nação próspera, desenvolvida e democrática. E, além disso, nós achamos que é fundamental devolver o nosso país ao seu verdadeiro dono, que é o povo brasileiro. Bom, pessoal, esse aqui é o Edmilson Costa, pré-candidato à presidência da República. Você que acompanhou, curte, compartilha. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!